Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, nós vamos continuar o estudo dos 613 mandamentos e hoje nós vamos estudar a proibição de número 6. Vamos lá. Proibição de número 6. Não prestar culto para ídolos. A proibição Mitzvah Lotase, de número 6 do Sefer HaMitzvot, é a proibição divina de cultuar, que é servir ídolos. E está claro que o termo ídolo significa qualquer outro objeto de culto que não seja Deus. Qual é a fonte para essa proibição? Shemot 20, verso 5, né? Aqui, como de costume, é estudo gartense em hebraico, destacado em vermelho, tá Vedem, né? A palavra, e a Septuaginta Latre 6, que é servirás. A corrigida traduz servirás e a atualizada traduz culto, ou seja, serviços ao Eterno é o mesmo que culto ao Eterno, não é? Então a fonte na Torá em Shemot 20, verso 5. A palavra hebraica envolvida, a sua raiz, né, nós temos ela aqui, avad, que literalmente é trabalhar, servir, né? Ela, no seu tronco verbal, rofal, que é ser levado ou induzido a servir, ou seja, está no passivo, né? As outras fontes que nós temos no Taná, eu selecionei mais duas, né? Devarim, Deuteronômio 12:30, que diz: guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Então a recomendação do Eterno é para não imitar o costume daquelas nações da terra de Canaã, quando eles entrassem lá, esse mau costume, esse costume que não aprova o Eterno, que não se agrada o Eterno, que é de prestar serviços a ídolos. Né? Então é uma proibição divina. Em Deuteronômio 6,13 diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então a ordenança é para servir a Deus, prestar serviços estabelecidos na Torá, estabelecidos pelo Eterno para ele e não para outros, para nenhum outro. Né? Na Brit Hadashah, veja o que atesta o Mashiach Yeshua. Em Mateus 4:10 diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Não é? Então nós já explicamos na proibição 5 que adorar é o ato de se curvar em reverência para reconhecer a soberania do Deus Criador. Não é? Aqui nesse texto nós estudamos em hebraico e em grego o seu significado. Só que muito se confunde o que é adorar, cultuar e louvar. Não é? Então, adorar é esse ato de se curvar em reverência ao Supremo, ao Criador, o Deus Eterno, enquanto que culto é os serviços. Né? Veja que eu selecionei aqui duas versões, a corrigida, a primeira atualizada, depois a corrigida. A atualizada traduz culto, que é sinônimo de serviços, ou seja, todos os serviços estabelecidos, né? Na antiga aliança, no tabernáculo, aquilo era a forma de culto, que eram os serviços. E hoje nós temos também as formas de culto ao Eterno de serviço, como serviço da oração, do jejum, do evangelismo, enfim, muitos serviços que louvores é um tipo de serviço que nós prestamos, a ministração da palavra aos santos, a profecia, enfim, são serviços que nós prestamos para o Eterno e isso se torna culto, não é? Então esse é o culto ou serviço. E observamos que o intento de Satanás é que você sirva a outros e não ao Eterno. E o próprio Mashiach Yeshua não reivindicou para si serviços religiosos, serviços de adoração, mas disse para o próprio Satanás para se retirar, porque ele seguia a Torá e iria seguir o que estava escrito na Torá, que era adorar somente ao Eterno, servir somente ao Eterno. Veja em duas versões. Se repete também
a atestação em Lucas 4:8 que diz: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Né? Aqui é atualizada. A corrigida diz: E Jesus respondeu e disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, são pequenos detalhes, né? Lembra até aquela música do Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos entre nós dois. Então, o que se vê hoje são pessoas que não entendem, não conseguem diferenciar bem o que é louvor, o que é adoração, o que é culto, não é? Então, culto, senhores, é os serviços, o conjunto de serviços prestado, normalmente em uma reunião, é o culto. Agora, a adoração é o ato de se curvar em reverência ao Criador, e louvor é o cântico. E tem alguns pregadores malucos, né, que eles incorporam uma metralhadora no púlpito e saem, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. E se as pessoas entendessem bem o que é adorar na íntegra, iriam na mesma hora parar e se encurvar e não pular, rodopiar e fazer o que fazem, né? Então existe muita confusão, muita falta de entendimento de algumas coisas da palavra de Deus, algumas doutrinas da palavra de Deus. Então, a nossa conclusão é proibição 6, não prestar culto para ídolos. Amém? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach.